Todos os domingos eu venho para a EBD. Venha conhecer, espero por você. A paz do Senhor, irmãos e irmãs, classe mensageiros. Estamos aqui com mais um domingo, aprendendo a palavra do Senhor na Escola Bíblica Dominical, ainda no caráter de videoaula. Quero desejar a todos um excelente domingo, que tenhamos um aprendizado agora na palavra do Senhor maravilhosa e que o Espírito Santo de Deus venha falar nos nossos corações. A lição de hoje é de número 12, dia 21 de junho de 2020, que vem a falar sobre um chamado para ser discípulo. É uma lição maravilhosa e que vem muito a falar conosco, nesse chamado que o Senhor Jesus Cristo tem em nossas vidas. Que todos que aceitam a Cristo é chamado a ser um discípulo de Cristo, um aluno de Cristo. Você, ao aceitar a Cristo e fazer parte desta nova vida, você se torna um discípulo de Cristo. E aprendendo a palavra do Senhor e colocando em prática em sua vida, aí então você começa a dar frutos. E esses frutos é que o Senhor Jesus Cristo vem a colher. E que todas as pessoas que estão à sua volta começam então a perceber que você está se tornando uma pessoa diferente, você está diferente. Você não é mais como o mundo, Quem mentia não mente mais, quem tinha comportamentos, que não agradavam ao Senhor, atitudes, pensamentos, já não tem mais essas atitudes, porque agora passa a viver em novidade de vida. Então, sendo um discípulo verdadeiro de Cristo, nós mudamos muito o nosso comportamento para fazer a vontade de Deus e não a nossa, e não a da carne. Nós não vivemos mais fazendo a vontade da carne, mas sim a vontade do Espírito. Que dentro de nós esse Espírito vai nos moldando a cada dia, vai falando conosco. Então nós somos discípulos de Cristo. A diferença é que nós aprendemos a palavra, aceitamos a Cristo e assim mudamos, os nossos comportamentos. É diferente daquele que só estudou a letra e não pôs em prática. O discípulo não, ele estudou a letra, mas ele passou a pôr em prática. Esse é o objetivo da lição nesta manhã, que nós colocamos em prática a palavra de Deus, a vontade do Senhor em nossas vidas. Esse é o desejo do Senhor para nós, para que nós venhamos a ter uma vida abençoada. Então vamos mais à frente na leitura bíblica em classe. Vai estar lá no livro de João, capítulo 15, versículo do 1 ao 12. Vai falar sobre a videira verdadeira. Vai falar sobre quem está nesta videira. A videira é Cristo. Então vamos lá. Diz assim, João capítulo 15, versículo do 1 em diante. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, a tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiver em mim. Então, nós percebemos que o discípulo ele tem que estar em Cristo. Se você é um verdadeiro discípulo, se você está deixando a ser discipulado por Jesus, você está ligado nele, então você começa a dar frutos, como diz aqui. Que quem não está na videira e não dá fruto é arrancado, é tirado.
né? Na palavra do Senhor está dizendo. Então, nós que estamos chamados, que aceitamos a Cristo, temos o papel e o dever de dar frutos. O que é fruto? Fruto de amor, bondade, longanimidade, mansidão, temperança. É aquilo que está escrito lá no livro de Gálatas, né? São os frutos do Espírito que começam a ser gerados em nossas vidas. Então, esses frutos são comportamentos que nós passamos a ter, né? Mansidão, né? Amor ao próximo. Esses são uma das principais características daquelas pessoas que estão sendo deixadas ser discipuladas por Cristo, pelo Evangelho. Eu e você precisamos constantemente estar analisando sobre isso em nossas vidas, fazendo uma autoanálise se realmente somos e estamos vivendo da maneira que Cristo nos pede, obedecendo o Mestre. Né? Quem é o nosso Mestre, o nosso verdadeiro professor que nos ensina? É Jesus. E através da sua palavra e dos seus mandamentos, né, provamos que somos os seus discípulos quando colocamos em prática as atitudes do Senhor em nossa vida. Então, nós precisamos muito, para recebermos as bênçãos do Senhor e sermos vitoriosos, pôr em prática a vontade e o querer de Deus em nossas vidas. Há alguns que acham que é difícil obedecer, que é difícil ser cristão, que é difícil ser um discípulo de Cristo. Mas não é, não. Não é difícil, não. O Senhor não dá nenhuma tarefa impossível para o ser humano, para a humanidade. Ele veio aqui, padeceu por nós, morreu na cruz do Calvário e mostrou que é possível nós vivermos uma vida na sua presença, uma vida cheia de graça, cheia de amor, de bondade. Basta que nós nos prontifiquemos a isso. Né? O que a lição nos traz esta manhã. Né? Que é possível ser um discípulo de Cristo. Tá? Então, para isso, para sermos discípulos, temos que estar ligado na videira. Né? Na introdução, vou fazer um pedacinho da leitura aqui. Ser um discípulo de Jesus é algo realmente muito especial. A cada gesto seu, as pessoas começam a perceber que há algo de muito diferente acontecendo em sua vida. Isso é o discípulo de Cristo. O comportamento, as conversas, ideias, né, são moderadas, são pessoas que dão bom testemunho, são pessoas que têm amor no coração, né? São pessoas que vivem uma vida mais seguindo a vontade de Deus, livre da promiscuidade, da carnalidade. Né? Esses são os verdadeiros discípulos de Cristo. Né? E mais ainda na introdução diz assim: assim como os ramos bem cuidados de uma videira de boa qualidade produzem frutos excelentes, ao ser ligado a Cristo, você é convidado a gerar frutos para a glória de Deus. Permita-se viver inspirado por Jesus e seja uma bênção na vida das pessoas que se relacionam com você. É o Mestre quem o chama. Então, esse é um chamado de Jesus para que nós viemos a nos relacionarmos bem com as pessoas ao nosso redor, para que elas possam ver Cristo em nós. Né? Para que através dos nossos comportamentos elas sintam também o desejo e a vontade de participar dessas bênçãos, de participar desse Cristo maravilhoso. Então, esse é o papel do cristão, é o papel do discípulo de Deus, do discípulo de Cristo. Né? Ele exala um perfume que as pessoas gostam desse perfume. As pessoas têm vontade também de ter esse perfume em suas vidas. Né? Então, essa é a lição desta manhã, né? É o ensinamento que o Senhor nos traz. Que nós viemos a ser seus discípulos. Tá?
em meio às dificuldades, né? Jesus nos diz que no mundo teríamos essas aflições, mas eu creio, eu tenho certeza, se você crê e se você põe em prática essa palavra, isso aqui não é uma história de carochinha, não é um conto, não é um conto, não. Isso aqui é uma verdade, você entendeu? É uma instrução que dá certo, tá? A palavra de Deus é uma instrução para a sua vida que dá certo. Tenha certeza disso. Eu tenho certeza porque tem dado certo na minha vida. A partir do momento que você coloca essa palavra, você coloca essa coisa no seu coração, na sua vida, essa bênção do Senhor, você vai participar de coisas maravilhosas. A sua vida muda, é transformada. Você entendeu? Muitas coisas começam a mudar na sua vida para melhor. Tá? Para melhor. O Evangelho ele vem para aperfeiçoar a sua vida. Para te dar uma visão e um entendimento daquilo que você não tinha. Né? Que vai transformando você a cada dia e mostrando a você como é bom fazer parte deste mundo espiritual, desta vida cristã. Assim é o Evangelho. Assim é ser discípulo de Cristo. E no tópico 1 aqui, o que é ser um discípulo? O discípulo é uma das práticas mais importantes que uma igreja pode ter. É um comportamento importantíssimo em nossas vidas, ser discípulo. Tanto para nós, que recebemos essa palavra e somos abençoados quando somos discípulos, quanto para aqueles que estão ao nosso redor, que percebem e ver a diferença de servir a Deus, de estar com Deus. Né? Então, isso é ser discípulo, é mudar as práticas, né? E diz ainda mais, porém é necessário cuidar delas no início de sua caminhada cristã. Né? Então, são coisas simples para os que já vivem o Evangelho. Porém, para um novo convertido, as doutrinas básicas de nossa fé é bem como a forma de orar e as práticas mais simples, mais significativas, como o batismo e a ceia. Podem parecer muito complexas. Para um novo convertido, às vezes, são muito complexas, mas com o tempo, né, com a determinação, com o foco e continuando nesse propósito, a pessoa começa a entender, né, eu e você, o discipulado, a pessoa que está querendo seguir este caminho, querendo aceitar a Cristo, começa a compreender, né, que não é complexo tanto assim, que é algo maravilhoso e não é difícil. O nosso maior professor acerca do discipulado é o próprio Jesus, pois foi assim que os primeiros cristãos foram alimentados em sua fé. Jesus deixou exemplos ali de discipulado maravilhosos em nossa vida. Leia as Escrituras, né? Porque contém nela a vida eterna, contém nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, a vida eterna e também uma vida cheia de paz para você aqui nessa terra, uma vida cheia de esperança. Contém ali nas Sagradas Escrituras coisas maravilhosas para que eu e você tenhamos uma vida tranquila, uma vida sem desespero, porque através da leitura e da prática daquelas palavras, né, nós temos confiança em Deus, nós temos fé. E sabemos que o Senhor cuida da gente. Quando nós estamos ali, ligados naquela videira. Né? Glória a Deus. No tópico 2, um chamado para cada um de nós. O discipulado é um chamado para cada um de nós. Quando aqueles simples homens viram a Jesus pela primeira vez, provavelmente não tinham ideia de quão longe o Mestre os levaria. Mesmo assim, mediante o siga-me, eles disseram sim. Então Jesus, à beira do mar ali, chama os homens ali para serem seus discípulos. E eles simplesmente disseram sim. E começaram a seguir a Cristo.
começaram a aprender os seus ensinamentos e pôr em prática. É isso que é um discípulo. Ele começa a aprender os ensinamentos de Cristo, a vontade de Cristo, o querer de Cristo, e começa a pôr em prática. E aí começa, então, ao colocar em prática, a viver em novidade de vida, receber bênçãos, experiências com Deus, a ter comportamentos que outrora não tinha, diante de uma dificuldade, diante de um problema, diante de algo que normalmente iria te irritar, normalmente você ia tomar outro tipo de decisão, você agora começa a perceber que as suas decisões, o seu comportamento muda, né? Para melhor. É assim a pessoa que aceita Cristo e que se torna um discípulo de Cristo, né? No tópico 3, uma vara ligada à videira. Somos chamados para sermos guiados por Cristo nos grandes desafios de nossa vida, mas também nas coisas mais pequeninas. É impossível andar com alguém e não ficar aos poucos parecido com essa pessoa. É isso que nós chamamos de discipulado. O mestre, em certo momento, afirmou que todo aquele que fosse bem preparado seria como seu mestre. É a ordem natural das coisas. Se andarmos com boas companhias, faremos coisas boas. Mas se andarmos com pessoas más, com certeza nós teremos problemas. Isso aqui, irmãos, é algo que a gente aprende desde criança, nossos pais nos ensinam, para nós tomarmos cuidado com quem nós andamos, com quem você se relaciona cotidianamente, todos os dias. Quais são os seus ciclos de amizades? É muito importante isso, adolescente, classe mensageira. É muito importante o seu ciclo de amizade, né? As pessoas com que você conversa, elas têm o caráter cristão, né? Tem o temor que você tem de Deus, eles são tementes a Deus, né? Cuidado com os relacionamentos, com as pessoas com que você convive, né? Não vamos dizer que você vai maltratar, vai desprezar as pessoas. Não, nós somos discípulos, nós temos que cuidar dessas pessoas, trazê-los a Cristo, né? Então, os comportamentos deles não podem fazer parte da nossa vida. Agora, os nossos comportamentos cristãos têm que fazer parte da vida deles através do nosso testemunho. Então, temos que ganhar o mundo, não ser ganhado por ele. Temos que ganhar o mundo a Cristo. Fazer com que eles venham ao conhecimento do Evangelho. Porque esse é o lado bom da vida. Eu creio nisso. O lado bom de se viver é do lado de Cristo. É do lado dessa palavra maravilhosa que nos traz esperança, que nos traz vida. O outro lado, o lado do mundo, o lado da carne, o lado do pecado, não é bom. Ele traz dor e sofrimento. Ele traz tristeza, angústia, não dá esperança. A pessoa vive angustiada, a pessoa vive cheia de problemas, depressões, cheia de conflitos. É o lado do pecado, o lado do mundo. Tomemos consciência disso, meus amados irmãos, adolescentes, jovens, classes mensageiros. O lado de Cristo, o lado do Evangelho é muito melhor. É muito melhor participar dessa salvação, ser um discípulo de Cristo. É muito melhor termos Cristo no nosso coração. Tá? O mundo, o inimigo, ele é astuto. Tá? Ele é astuto, ele tenta de todas as formas nos dizer que não, que o pecado é bom. Ele tenta de todas as formas fazer com você, não, o evangelho está muito atrasado, não, ser crente é muito retrógrado que fala, né? É muito atrasado. Não, isso é mentira do diabo. Tá? A palavra de Deus é muito atual, sabe? Viver a Cristo é muito maravilhoso, é muito melhor. Então, não vamos cair nessas ciladas do inimigo, tá? Para que nossos frutos sejam frutos podres, né? Para que nós não viemos a produzir, para que nós tenhamos uma vida estagnada, né? Mergulhada na promiscuidade,
Não, vamos servir a Cristo, vamos ser discípulos do Senhor. Vamos vigiar nessa parte, vamos fazer uma autoanálise constantemente. Então, estarmos ligados na videira é importante para estarmos longe do mundo. Amém? E no tópico 4, para finalizar, para produzir frutos de amor. É a raiz, né? É a base do Evangelho. O tema central do Evangelho é amor. Né? O que resume tudo. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Isso é a base do Evangelho. Então, o discípulo genuíno e verdadeiro, ele tem no seu coração o amor. Entendeu? Ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Ele faz com que aquele homem, ele tenta de todas as formas trazer Cristo àquela vida, fazer com que aquela pessoa sinta o evangelho genuíno. Nós não amamos e não temos prazer com o pecado, mas com o pecador nós o amamos e queremos que ele saia daquela situação. Assim como Cristo quer que nós saímos, né, fujamos do pecado, de tudo que não agrada a Ele. E nós também desejamos o mesmo ao nosso próximo, às pessoas que estão ao nosso redor, que nós viemos a amar a todos, irmãos. A termos esse amor no nosso coração, sabe? Acho que o mundo aí fora chama de empatia, assim. Sabe, ter um amor, qual seja o cidadão, qual seja a pessoa, sabe, porque nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, nossa luta é contra o pecado, Infelizmente, aquela atitude que eles tomam, nós não gostamos, mas deles em si, nós o amamos e temos que amar. Orar, pedir a Deus sabedoria, graça para lidarmos com aquela situação, para que Deus nos capacite para que de uma maneira correta venhamos a conduzir essa pessoa e amar essa pessoa. De uma maneira em qual Deus se agrada. Tá? Por isso temos que tomar cuidado. Tá? Qual é a maneira que você está agindo com o pecador? Qual é a maneira? Será que é dessa maneira que Cristo quer? É dessa maneira que devemos amar? Né? Então, que eu e você possamos aprender nesta manhã a ser um discípulo de Cristo verdadeiro, genuíno, autêntico, e que possamos impactar as vidas ao nosso redor, amando a todos. Esse é o prazer de Cristo em nossas vidas, é o que Ele espera de nós. Você já viu uma videira? Diz a palavra. É uma planta maravilhosa. As videiras produzem muitos ramos e quando o ramo é bem cuidado e recebe boa seiva por parte da planta, o que acontece é muito especial. Muitos frutos são produzidos e com muita qualidade. Se a videira e os ramos são de boa qualidade, os frutos são bons. Agora, se os ramos não são bons, não há bons frutos. Somos chamados a produzir frutos de amor. Não é possível ser cristão sem ser parecido com o nosso Mestre. Através de seus frutos, as pessoas que convivem com você reconhecem a Cristo. Cada fruto possui algo muito especial. O potencial de germinar no meio de uma semente. Lembre-se de que é por intermédio dos seus frutos que o Evangelho será plenamente anunciado a todo mundo, pois é necessário ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulo. Isso é um mandamento de Jesus. Mateus 28, 19. Para que nós vamos pregar o Evangelho, sermos discípulos dele e discipuladores, Que nós venhamos a obedecer essa palavra, venhamos a ser discípulos de Cristo e também discipuladores. Que Deus possa abençoar muito a sua vida, que essa palavra venha fazer efeito no teu coração, tá? Fique firme, ligado na videira que é Cristo, e nós somos os seus ramos, temos que dar frutos. Que nesta manhã você possa
fazer essa limpeza, esse autoanálise e continuarmos firmes nesta fé maravilhosa, dando fruto. É o que o Senhor quer de mim, é o que o Senhor quer de você. Nós caminhemos dando fruto, né, e que vamos aprendendo a cada dia com Ele, o nosso Mestre, né, a melhorarmos. Deus abençoe a classe Mensageiros, Deus abençoe a todos os irmãos e a todos que ouviram e viram esta palavra nesta manhã. Amém? Fique na paz.